Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse abençoado canal chamado Semente de Atom. Eu sou a Vanessa e aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade, tarô, arquétipos, tudo aquilo que está incluído em quem já estudou lei da atração, em quem já estudou leis herméticas e está aqui nesse universo para crescer sempre mais, ok? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que são ou o que é arquétipos. Eu vejo muita gente com dúvidas sobre o uso de arquétipos e acha que simplesmente ativar um arquétipo é a solução para todos os seus problemas, mas não é bem assim. Se você está estudando arquétipos, provavelmente você já passou muito tempo estudando outras questões, já passou pelo Eckhart Tolle, já passou pelo Buda, já passou pela Maya Andrade, pela Beth Russell. A espiritualidade tem tempos e tem momentos, e muita gente esquece disso e quer pular fases. Se você não entende de nada disso que eu tô falando, bora dar uma olhadinha aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre leis herméticas, crenças limitantes e muitas outras coisas, e eu tenho certeza que eu vou te ajudar, nem que seja um pouquinho. E você também me ajuda fazendo com que esse canal cresça cada vez mais e mais e possa ajudar muitas outras pessoas, ok? Bom, todo mundo sabe, né? Quem fez ressonância harmônica sabe que o professor Helio Couto, ele fala muito sobre arquétipos. E a gente fica, meu Deus, o professor sempre fala de arquétipos. Quem estudou marketing sabe sobre arquétipos. Quem estudou psicologia entende sobre arquétipos. Mas quando a gente pensa, o professor Helio Couto fala do arquétipo da águia, os que estão inseridos, o arquétipo do mundo. Tem uma pessoa aqui no YouTube que é a Dani, eu amo a Dani, ela fala sobre o arquétipo da terra, o arquétipo da criança e muitos outros arquétipos. Todo mundo vai falar dessa conexão de arquétipos de uma forma diferente, tá? E todo mundo vai se conectar com aquelas pessoas que estão mais associados àquilo que tem no nosso subconsciente. Não é incomum que a gente veja em muitos lugares alguém dizer, caramba, eu gosto muito do jeito que aquela pessoa se expressa, do jeito que aquela pessoa mostra que ela conhece, mostra que ela pode contribuir, mas o que você está vendo nessa pessoa nada mais é que uma reflexão do seu subconsciente, de como ele foi configurado, de como ele foi alinhado para entender conhecimento, ok? Então, todos nós fomos programados arquetipicamente desde o nosso nascimento e sociologicamente esse comportamento é discutido por muitos sociólogos, dizendo que é uma reprodução dos nossos antepassados. Então, os nossos antepassados são aqueles que fazem com que a gente reproduza aspectos culturais, aspectos ideológicos, e isso tudo tem a ver com figura arquetípica, ok? Lá no meu curso de licenciatura em matemática, eu estudei um pouco de psicologia da educação, voltada para essas crianças, né? Como essas crianças se comportam e como elas aprendem a reproduzir estereótipos, padrões, pensamentos. E a gente entende também o quanto é importante. Lembre-se que tudo tem dualidade. Isso pode ser muito positivo e isso também pode ser muito negativo. Essa dualidade é o que faz com que a gente se entenda enquanto ser humano, ok? Então vamos lá entender um pouquinho sobre arquétipos? Bom, o arquétipo é um conceito da psicologia que é utilizado para representar padrões. Ele foi estudado ali e pesquisado por Carl Jung e ele descreveu 12 arquétipos principais. Esses arquétipos são personagens sociais que a gente pode desenvolver e que a gente entende com muita frequência, independente da gente estar no Oriente ou no Ocidente, na Europa ou na América, independente da região onde você mora. Claro que essas leituras, elas podem serem modificadas a partir do lugar que a gente vive, ok? O meu conceito de mãe é uma mãe universal, uma pessoa que cuida, uma pessoa que ama, uma pessoa que está ali sempre pronta para receber. Mas reparem que existem pessoas que têm um conceito diferente de maternidade. Quem são essas pessoas?
pessoas que são filhas de mães narcisistas não experienciam a maternidade desse ponto de vista, apesar de conhecer a figura arquetípica materna, que é de amor, abortamento, de recebimento. Essa mãe, ela está sempre ali pronta para receber e se doar. Esse conceito de maternidade é bem antigo e vem sendo modificado a partir do consenso sociológico que a gente vivencia, não é? Então, à medida que a sociologia vem estudando o conceito de maternidade e que a sociedade vai alçando voo, se tornando melhor, esse arquétipo maternal perde ou ganha características que são importantes para esse novo conceito maternal. Mas deixa de existir o arquétipo mãe? Não. Então, a coisa que a gente precisa entender sobre arquétipos é que um símbolo é um arquétipo. Mas esse símbolo, ele pode perder papel social com o decorrer do tempo. Por exemplo, se a gente fala de algo que existia na Idade Média e que a gente conhece hoje, por exemplo, rainha. Rainha existia na Idade Média, tinha um conceito de autoridade total. E aí, quando a gente chega aqui na modernidade, a gente ainda entende o conceito de rainha. A gente ainda entende que a rainha é aquele que tem o monopólio, que governa junto com o Papa. E esse conceito se perdeu porque, mesmo entendendo, a gente não vivencia mais uma monarquia. Então, o arquétipo, ele é um personagem, um papel social que não tem prazo de validade, mas que pode ser modificado durante o tempo, ok? Esse papel social pode ser modificado. Antes, a figura paterna era o principal responsável por manter a casa. Isso há bastante tempo. Hoje em dia, nós temos a figura paterna e a materna que dividem essas atividades. Deixou de existir a figura paterna? Não, mas houve uma releitura. A sociologia faz com que a gente observe essas mudanças e a gente consegue discutir essas mudanças a partir de um teor filosófico, a partir de um teor científico, beleza? Muita gente, eu sou muito da ciência, tá? Não sei se vocês vão conseguir entender algumas coisas que eu falo aqui. A ciência, a religião e a espiritualidade, elas têm que andar junto. Então, para eu entender o conceito de arquétipo, que veio ali de Carl Jung, que a psicologia estuda, que muita gente considera como uma pseudociência, ela contribui bastante para o enriquecimento daquilo que a gente tem hoje. E a ciência, né, como eu conheço, eu sou uma pessoa da área de exatas e sou formada em matemática, tenho bastante discussões sobre racismo, sobre o papel da mulher, mas eu também me entendo como uma contribuidora espiritual aqui nessa dimensão. Mas eu não ignoro o meu papel social, tá? Então, se você quer continuar aqui nesse canal, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Que está ligado à espiritualidade não é viver no céu, é dividir, é ser dual, estar lá e cá. Entender que os dois precisam estar juntos para que a gente caminhe com abundância, com prosperidade, com amor, com sutileza e com facilidade, ok? Voltando aqui à ideia de arquétipos, quando Carl Jung descreveu ali os 12 arquétipos, e aí a gente consegue identificar, as marcas utilizam muito esses 12 arquétipos, o arquétipo da mãe, o arquétipo do louco, o arquétipo do herói, o arquétipo do sábio, e esses arquétipos estão presentes no nosso dia a dia e dita muita coisa que a gente consome, a forma como a gente olha as pessoas, quem são as pessoas que a gente considera boas ou ruins, tem muito a ver com essa figura arquetípica. Então, quando você vai lá fazer essa entrevista de emprego e muitos psicólogos perguntam assim para você, qual animal você mais se identifica? E aí você vai lá e coloca a águia. Caramba, dependendo da posição que você vai ocupar, provavelmente você não vai ser contratado, porque o arquétipo da águia, ele está muito associado a chefes, a empreendedores. Ah, eu quero ser diretor. Aí eu disse que o animal que mais me representa é o cavalo.
beleza, você pode assumir esse cargo, você não tá querendo ser mais que o dono da empresa. Então, essas figuras arquetípicas, elas estão presentes no inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Bom, os nossos antepassados, lá no tempo das cavernas, a nossa espécie Homo sapiens desenvolveu ali algumas coisas que são características do subconsciente coletivo. Um exemplo disso é a gente não tendo conexão ou interação com o fogo, saber que o fogo queima. Alguém precisou se queimar e essa memória ficou armazenada nesse consciente coletivo e a gente consegue levar isso adiante. Bom, se você é de um determinado grupo, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho muito medo de animais marinhos, mas não tem nenhum tipo de pessoa na minha família que tem medo de animal marinho. Mas o meu filho, ele não gosta muito de mar, porque eu tenho medo de animal marinho. Esse é um trauma meu que eu consegui infiltrar ali no subconsciente coletivo. Então, o subconsciente coletivo é aquele que permeia todos nós. Eu coloquei isso no subconsciente dele. Mas aí ele pode ter filhos, netos, e essas pessoas podem ter, sim, medo de mar, assim como eu, de animais marinhos. Outra questão bastante interessante para a gente falar de subconsciente coletivo é como os animais entendem que determinada espécie é muito perigosa para eles. Por exemplo, um pinto, ele tem medo de qualquer tipo de sombra que pareça muito com um gavião, que pareça muito com a águia. Ele sabe o que é uma águia, um gavião? Não. Mas ele tem um programa instalado na memória dele que diz que determinadas imagens são perigosas. Um exemplo de inconsciente coletivo que a gente pode utilizar aqui é o medo de ir para o inferno. Alguém já foi para o inferno? Acredito que não, né? Acho que ninguém aqui foi para o inferno. E em questão, existem algumas pessoas que não têm esse medo, mas muitos de nós fazemos tudo que fazemos por medo de ir para o inferno. Então, se você nasceu em uma família completamente religiosa, esse medo é maior. Mas se você não nasceu em uma família religiosa, mas frequentou ambientes, o nosso estado é laico, mas a gente tem muitos feriados que estão envolvidos com a religião cristã, a gente ainda tem esse medo no nosso inconsciente coletivo, tá? Até que algumas pessoas vão lá e falam, não, eu sou contra, eu não gosto, não sei o quê. Mas a gente entende, quando fala inferno, todo mundo tem o conceito de inferno. Todo mundo, mesmo que essas pessoas sejam de outras religiões, elas entendem o conceito de inferno. Isso vai ser aqui, independente da língua, tá, gente? Se você for para a Europa, eles também vão ter o mesmo conceito de inferno. Se você for para o outro lado, para algum país da África, você vai entender o inferno da mesma maneira que as pessoas entendem. Claro que algumas discrepâncias, algumas coisas que modificam, mas esse é o que permeia o subconsciente coletivo. O subconsciente coletivo é algo ruim? O subconsciente coletivo é aquilo que dita pra gente o que a gente deve fazer ou não e como a gente deve viver em sociedade. E evita que a gente tenha, por exemplo, eu sei que se eu me aproximar muito de uma montanha, provavelmente eu vou cair e vou morrer. Eu preciso ver alguém morrendo para entender isso? Não. Já tá lá, eu tenho consciência disso. Os animais da mesma forma, eles sabem que a determinada altura eles vão cair e vão morrer. Provavelmente alguém instalou essa crença em nossa mente e permeia o nosso subconsciente coletivo. Então, os arquétipos, eles são uma herança psicológica que resultam das experiências de milhares de gerações dos seres humanos, tá? Então, a gente tem essa herança psicológica muito desenvolvida no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente diz, olha, eu tô com mau pressentimento, não vai pra rua. Quem ensinou que é mau pressentimento? Foi passado de mãe para filha. Tem gente que não teve contato com a mãe, mas entende o que é o mau pressentimento. Então, esse subconsciente coletivo, ele é gerado e perpetuado a partir das lendas, a partir das literaturas, a partir dos filmes. Todo mundo tem um conceito muito positivo sobre o arquétipo do herói.
porque a indústria americana, a indústria de filme americana, ela faz com que os heróis sejam vistos como a melhor forma de se comportar. Então, o arquétipo do herói é aquele que sofre. As novelas também, elas têm isso. O mocinho, o herói, é sempre aquele que sofre demais. Por que a gente passa bastante tempo da nossa vida em posição de sofrimento? Porque a gente quer ser o herói é importante. O herói, ele é visto como a melhor pessoa, ele tem os melhores momentos. No final ele consegue vencer, mas eu não quero vencer só no final. Mas muitos de nós carregamos, eu vivenciei o arquétipo do herói durante bastante tempo da minha vida, então tudo para mim era muito difícil. Então ter esse conhecimento do que são arquétipos, do que é o subconsciente coletivo, me fez entender como o arquétipo do herói foi instalado no meu subconsciente coletivo e como eu experienciava esse arquétipo na minha vida. Então, esses arquétipos são utilizados na publicidade e aí essas pessoas se conectam. Por exemplo, se você tem, eu tenho o arquétipo do herói, então provavelmente eu gosto muito de tênis da Nike, de tênis esportista, de coisas que estão muito ligadas ao desgaste, mas que suou muito, gosto de futebol, tem todo um perfil. E aí você vai entender se a pessoa vivencia o arquétipo do herói. O arquétipo do herói vai ter um trabalho, pode ter um trabalho legal, mas ele vai suar muito para conseguir ter dinheiro, vai ser mais distante, vai estar ali muito preso a coisas que precisam demorar, tá, gente? Então, dentro dos 12 arquétipos que o Carl Jung classificou, que é o sábio, o mago, o explorador, o criador, o herói, o rebelde, o amante e o tolo, a gente vai se classificar em algum deles. Isso pode mudar, tá? A gente não vai viver esse arquétipo pro resto da nossa vida, mas a gente pode mudar a forma como a gente enxerga esses arquétipos e vivencia na nossa vida. Tem o arquétipo do cuidador, do homem comum, do inocente e do governante. O arquétipo do governante é aquele que poucas pessoas têm. E qual é o papel da escola em manter poucas pessoas tendo esse arquétipo? É o papel de educar para o mínimo, educar para o básico, educar de uma forma onde você tem matérias muito divididas. Por exemplo, a química ela não está conectada com a física, ela não está conectada com a biologia. Você estuda a língua portuguesa ou matemática, representa muito esse momento em que a gente dividiu aí as escolas, dividiu, o novo ensino médio dividiu aí essas áreas. Isso não contribui para o conhecimento como um todo. E para a gente conseguir governar alguma coisa, a gente precisa conhecer muito. Então, se essas escolas que estão formando nossos filhos agora continuarem desse jeito, a probabilidade de ter pessoas com o arquétipo do governante no futuro vai ser muito pequena, ok? Então, quando a gente pensa em arquétipos, a gente está falando de uma figura primária, uma figura inicial. Por exemplo, você sabe que isso aqui é um tarô, tá? Você entende que isso aqui é um tarô. Você pode não saber o que é tarô, mas você entende essa figura arquetípica como tarô. Alguém lá no século 17, 18 lançou o primeiro tarô. Se você conhece um pouquinho de história, você vai entender que os egípcios já utilizavam métodos de adivinhação, que os gregos também já utilizavam métodos de adivinhação, tinha até pessoas que executavam essas atividades. Então, esse perfil já existe. Isso aqui é uma técnica de adivinhação, que está conectada com o quê? Com o nosso subconsciente. Então, houve mudança dessa figura arquetípica. Por exemplo, se eu ativo uma carta de tarô, uma carta simplesmente sem saber qual é a carta, eu vou ter uma conexão muito maior com o meu subconsciente durante esse período. Se você sabe qual é o arquétipo do governante, aí você vai lá e ativa uma rainha. Você vai adquirir características primordiais e essenciais para uma rainha. Quais são as características necessárias para uma rainha? Saber governar, saber ouvir, ser educada,
ter uma boa relação com o dinheiro, saber conquistar territórios, persuadir pessoas. Você vai desenvolver essas características. Essas características já existem em você. Você só vai aprimorar quando você ativa o arquétipo, ok? Então, isso é um arquétipo. É uma figura primária que a gente tem uma noção de qual é o melhor. Aí, quando a gente fala de arquétipos de animais, que tem sido muito utilizado aqui na internet, aí a gente pensa nas características que são base para esse animal ser um animal perfeito. Claro que tem as exceções. Você pode ver um cachorro, por exemplo, que não tem 4 patas. Você pode ver um cachorro que não late. Você pode ver Isso são características que destoam do arquétipo base. Mas quando você pensa em cachorro, você pensa, esse animal late, ele abana o rabo, ele é muito amigo, ele pode ser caçador, dependendo da espécie. Então, você tem uma leitura no seu subconsciente do que é cachorro. E aí, para você ativar esse cachorro na sua vida, você precisa observar essa imagem que vai gerar uma emoção ou um sentimento. Essas emoções e sentimentos são usadas pela publicidade para que a gente compre qualquer tipo de coisa, ou venda qualquer tipo de coisa, ou se conecte com pessoas, tá? Isso varia muito. Mas quando a gente fala de arquétipo, é basicamente isso. Uma figura primordial. Espero que vocês tenham entendido. Se eu falei um pouco demais, me perdoe. É da minha pessoa. E fica aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, curte e comenta. Tchau. E até o próximo vídeo.